família nostálgica, beleza? Me diga uma coisa, você costuma ler livros de qualquer tipo de livro? Você costuma ler livros? Não. Ah, mas videogame você joga, né? É claro. Bom, então nesse caso eu posso dizer que você já leu muitos livros por tabela, até sem saber. Porque no vídeo de hoje eu tô trazendo aí vários jogos que foram baseados em livros e alguns contos bem antigos aí e outros livros da década de 70, de 80, de 90 e acabaram virando jogos famosos e que eu garanto que pouca gente sabe que é baseado nesses livros. Mas com certeza um vídeo aí para agregar muito conhecimento gamer para você. Então por isso já peço que assista o vídeo até o final, deixe aquele joinha se você gostar e comente aí, né, outros jogos que não estão nessa lista, que não estão nesse vídeo, que também são baseados em livros que você acha que pouca gente sabe. Deixe aí nos comentários, beleza? E sem mais conversa, deixa eu voltar pro meu livro aqui e bora pro vídeo. Nos anos 90, com a popularização dos jogos em 3D e a fama de jogos survival horror, como Resident Evil, por exemplo, algumas produtoras também se animaram para lançar jogos nesse estilo, e um desses games é o famoso Parasite Eve, desenvolvido pela Squaresoft e lançado em 1998. Bom, na verdade ele é um RPG de ação e survival horror, e isso destacou o game em meio a tantos outros que eram tão parecidos. Esse game ficou bem famosão e todo mundo conhece. É verdade. O que pouca gente não sabia é que Parasite Eve foi baseado em livros e até em filmes que eram muito populares lá no Japão. Pra você ter ideia, esses livros de ficção científica eram tão famosos que ganharam adaptações em mangás, em um filme que é muito pouco conhecido por aqui, e claro, os jogos que são muito mais conhecidos no mundo inteiro. O interessante é que depois do sucesso de Parasite Eve nos games, o livro de 1995, que até então só tinha em japonês, foi traduzido para o inglês e relançado na América em 2005, mostrando aí o peso que o clássico tem no mundo dos games. O sucesso do jogo fez um livro ser relançado. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Um fato curioso é que o game não é apenas baseado na história do livro, mas também serve como uma sequência, uma continuação para os acontecimentos daquela versão japonesa impressa, da versão dos livros. Então, se você lê o livro antes de jogar, deve ter uma experiência muito melhor na hora do jogo. Mas caso você não tenha lido o livro antes, não tem problema. Ainda assim, Parasite Eve é um dos melhores jogos de survival horror já lançados de todos os tempos. Existe um livro de 2005 chamado Metro 2033, que deu origem a um jogo com o mesmo nome que foi lançado em 2010. Esse game aqui é uma adaptação bastante fiel ao livro original, tanto nos cenários, personagens e vários acontecimentos no enredo que foram adaptados quase que perfeitamente no jogo. Para quem não conhece, Metro 2033 se chama assim pois tudo ocorre no ano de 2033 nos túneis de metrô de Moscou. Nesse tempo, todas as pessoas moravam nesses túneis, pois 20 anos antes houve uma guerra nuclear que devastou o mundo inteiro, obrigando os sobreviventes a viverem nesse lugar, viverem nos túneis. E para piorar, ainda apareciam várias criaturas capirotescas que atacam os humanos ali de tempos em tempos, e você tem que se manter vivo e ao mesmo tempo lutar contra essas criaturas. Esse é mais ou menos o objetivo principal do game. E tudo isso, toda essa história é baseada no livro. Então, após o sucesso desse jogo, saiu Metro Last Night, que é uma continuação de Metro 2033 lançado em 2013. No entanto, essa continuação não é tão fiel assim ao livro. Mesmo sendo muito bom, o primeiro jogo é mais fiel. Bom, se no game já tem todo esse suspense e perseguição, no livro então deve ser muito mais imersivo. Um FPS famoso hoje em dia, principalmente pela jogatina online em grupo, é a série Rainbow Six. O jogo é tão bem aceito e tão bem vendido que já saíram mais de 20 títulos por aí, quase todos muito bem sucedidos. Só que todo esse sucesso não é por acaso não, tudo se deve aos livros do escritor americano Tom Clancy, que lá nos anos 90, junto com o estúdio da Ubisoft, um estúdio chamado Red Storm, criaram o primeiro jogo da série em 1998 para PC, o Tom Clancy's Rainbow Six. E só depois de muita fama, ganhou adaptações para consoles e portáteis.
Aqui você faz parte de um grupo de agentes treinados que lutam contra o terrorismo. São várias pessoas em várias partes do mundo e esse é o ponto principal do jogo. E mesmo cada sequência tendo sua história, gráficos e jogabilidade mudada várias e várias vezes, a base sempre foi a mesma: combater o terrorismo com uma equipe tática, sempre baseando-se nas histórias que Tom Clancy escrevia nos seus livros. Bom, o escritor Tom Clancy morreu em 2013 com 66 anos, mas deixou seu legado nos livros e também nos games, que são mais de 20 títulos aí disponíveis da série Rainbow Six. Há muito tempo atrás, no século XVI, era escrito um romance chinês chamado Journey to the West, ou A Jornada para o Oeste em português. E séculos foram se passando até atualmente lançarem um game baseado diretamente nesse romance, o Odyssey to the West, a Odisseia para o Oeste. O livro pode até ser antigão, mas a história é tão épica que o game tenta levar tudo que está escrito no livro ao pé da letra, incrementa ali quase que perfeitamente no jogo. Quase tudo, né? Menos o cenário, pois no livro, já que o livro é chinês, se passa na história da China antiga. Já no game tudo acontece na América, com cenários pós-apocalípticos. Apesar dessa diferença técnica de local, ainda assim é uma das melhores adaptações de livro nos games, sobre acontecimentos, enredo e personagens. Aliás, falando em personagens, isso aí não é o Jin Kazama não, até parece, mas não é aquele personagem do Tekken. Esse aqui se chama Monk e passa a maioria do jogo tentando ter um contato mais próximo com Trip, sua parceira que também não gosta muito de companhia. Porém, devido às situações que acontecem na história, que acontecem no jogo, os dois acabam meio que se aproximando até demais. Esse é aquele tipo de jogo bom que não foi tão valorizado e caiu no esquecimento. E se algum dia você tiver a chance de jogar ele, não pense duas vezes, jogue, pois é diversão garantida. Para jogadores que curtem um bom RPG, uma opção é Suikoden, que é baseado num romance chinês chamado Water Margin, ou As Margens da Água. É um nome bem abrangente, mas o assunto foca principalmente em temas políticos e guerra. Um RPG com uma história bem diferente aí dos convencionais. No enredo principal, um grupo de heróis se reúne para derrotar um governo corrupto. Mas claro, né, tem muitas outras histórias e detalhes que vão acontecendo. Só o ponto principal são os temas políticos e guerra. O diferencial desse game é que ele não dá muita ênfase em fantasia, mundos imaginários, coisas fora do comum e tantos outros elementos que facilmente encontramos em qualquer RPG. Esse aqui é mais direto e reto mesmo. Tem sim lá suas fantasias e contos e uns personagens malucos, mas não é a característica principal. O RPG em si é bem parecido com os outros, mas a história é totalmente diferenciada. Para quem se interessou em jogar esse RPG que também é baseado no livro, anota aí. Ele foi lançado para PS1, PC e PSP. E para encerrar, tem um jogo que aparece na capa do livro, The Witcher, que é baseado no livro com o mesmo nome. O game é atual, mas os primeiros contos dos livros saíram nos anos 80 e foram publicados na revista polonesa Fantástica, uma revista famosona de lá naquela época. O primeiro conto se chamava O Bruxo e foi escrito exclusivamente para um concurso realizado para essa mesma revista no ano de 1986. E acabou até ficando em terceiro lugar lá, quase ganhou o concurso. Então foram saindo mais e mais contos até ter história suficiente para escrever vários livros, que são tão bons que conseguiram se tornar um jogo famosíssimo, o The Witcher. Eu nem vou entrar em detalhes sobre o game em si, vocês já devem ter pelo menos ouvido falar de The Witcher, né? Porém, tem uma informação bem bacana aqui, pois em 1997, 10 anos antes do primeiro jogo ser lançado, uma produtora polonesa chamada Metropolis Software já tentava criar um The Witcher com a mesma proposta de jogo e uma história bem parecida. Só que a produção mal começou e o jogo já foi cancelado, restando apenas algumas imagens de como seria. E só por aí, né, só por essas imagens já dá pra ter uma noção de como seriam os cenários, personagens e um pouco da movimentação, que pelo jeito tinha grandes chances de ser um excelente game. Imagine só em um The Witcher das antigas. Se seria bom ou não, nunca saberemos.
Bom, claro que existem muitos outros games baseados em livros, que a maioria da galera já conhece, como Harry Potter, Senhor dos Anéis, Dantes Inferno e por aí vai. Tem jogo pra dedéu inspirado direta ou indiretamente em livros e contos antigos. Mas se você conhece o Nostalgia dos Games há um tempo, sabe, né, que o intuito do canal aqui é trazer um conteúdo diferenciado, fugindo do óbvio. Então eu trouxe alguns games que eu acredito que poucos sabiam que eram baseados em livros. Espero que você tenha gostado do vídeo. E também bora comentar aí embaixo outros jogos baseados em livros que você acha que pouca gente sabia. Comenta aí que eu vou respondendo na medida do possível, combinado? Agora sim, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e como sempre, até a próxima! Fui!